Oi, gente! Meu nome é Marília Bezerra, sou tutora de língua portuguesa do Projeto Feynman do segundo ano. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e darem like nesse vídeo também, mas sempre lembrarem de acessar o AVA, porque todos os conteúdos estão sendo colocados lá pelos nossos professores e é muito importante que a gente acompanhe tudinho lá. Bom, vamos dar continuidade com os vídeos de concordância. Até agora a gente já falou sobre a concordância verbal e os casos de sujeito simples, e agora vamos começar os casos de sujeito composto. Tá, vamos lá. Começando com o caso de sujeito posposto ao verbo. Que é posposto é que vem depois. Então, nesse caso, o verbo vem primeiro e aí depois vem o sujeito. Nesse caso, chegaram do passeio a professora e os alunos, ou chegou do passeio a professora e os alunos. Por que eu tenho essas duas possibilidades? Porque eu posso tanto fazer referência ao conjunto, quanto eu posso fazer referência ao primeiro termo, ao termo mais próximo. Tá vendo que a professora está mais próxima? Então, mesmo que depois eu tenha um termo no plural, eu posso sempre fazer essa concordância com o termo mais próximo. E aí, isso vai depender daquela velha coisa, né? Qual a ênfase que eu quero dar? Aí, nesse outro caso, confortaram-se Maria e Clara depois da APC de natureza. Por que eu só posso ter o verbo no plural? Porque as duas participaram da ação de confortaram-se Maria e Clara. Nesse caso, se eu falar chegaram do passeio a professora e os alunos, então todo mundo chegou do passeio. Se chegou do passeio a professora e os alunos, eu estou dando ênfase mais para a professora, né? Agora, aqui, elas duas têm igual importância na ação. Então, e aí tem aqui a partícula ser para reafirmar isso. Então, nesse caso, eu só tenho a possibilidade do verbo no plural. Outro caso é quando eu tenho diferentes pessoas gramaticais. O que é isso? As pessoas gramaticais são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aquela coisa que a gente sabe, né? Então, quando eu tenho diferentes pessoas gramaticais no sujeito, o verbo fica no plural, mas segue a hierarquia das pessoas gramaticais. Que hierarquia é essa? Pensa num pódio. Então, eu tenho a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Então, por exemplo, eu e você. Eu tenho a primeira pessoa e o que seria a terceira pessoa, né? Eu e você estudaremos para as AES, porque como eu tenho a primeira pessoa, é a que fica no topo da hierarquia. Então, o verbo ele vai no plural, mas de acordo com a primeira pessoa. Tu e ele fostes no mercado ontem? Por que fostes? Porque eu tenho a segunda e a terceira pessoa, mas a segunda pessoa ela está em cima na hierarquia. Então, eu vou dar, ele vai pro plural na segunda pessoa. Outro caso, núcleos ligados por ou nem. Por que núcleos? Porque eu estou falando de sujeito composto. Se eu estou falando de sujeito composto, então eu tenho mais de um núcleo. Tá, então aqui ó, nesse caso, nem as escolas nem o comércio estarão abertos na quarentena. Ou Beatriz ou Bianca ganhará o concurso. Por que eu tenho essa diferença? Por que um está no plural e outro no singular? Porque aqui eu tenho uma relação de inclusão. O sentido dessa frase é de incluir. Então, tanto as escolas quanto o comércio estarão abertos. Sempre que eu tiver essa relação de inclusão, o verbo vai no plural. Ou Beatriz ou Bianca ganhará o concurso. Então, sempre que eu tiver essa relação de exclusão, porque se uma ganhar, a outra não vai ganhar, o verbo vai no singular. Aí aqui, ó, ou uma ou outra ganhará ou ganharão o concurso. Nenhuma nem outra, uma e outra. Quando eu tiver essas expressões, ou uma ou outra, nenhuma nem outra, uma e outra, eu tenho a possibilidade das duas flexões, porque eu não estou especificando, né? Eu não tô dizendo termos. E aí, então, nesses casos, eu tenho a possibilidade das duas flexões. Então, é só você lembrar que tem essa exceçãozinha. Outro, os núcleos, quando eu tenho núcleos sinônimos. Bom, sua alegria e seu entusiasmo. Alegria e entusiasmo, nesse caso, são sinônimos. Então, eu posso tanto concordar com o mais próximo, era, quanto com os dois, eram contagiantes. Então, eu tenho essas duas possibilidades. E quando eu tenho um aposto recapitulativo, então,
eu tô falando aqui, ó, as conversas, os risos, as brincadeiras, tudo era leve. Se eu tiver tudo, ou então se eu tiver nada, eu vou sempre concordar com o aposto. Então vai ficar no singular. Por mais que eu estivesse falando tudo no plural, mas no final, como tem o aposto recapitulativo, eu vou colocar o verbo no singular se referindo ao aposto. Então, vamos ficar por aqui com os casos de sujeito composto e no próximo vídeo continuar com os casos mais especiais do verbo haver, fazer e ser. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.